Imaginem por um momento que vocês estão diante de uma porta. Do outro lado desta porta está tudo aquilo que vocês mais desejam na vida: sucesso, prosperidade, realização pessoal, a vida dos seus sonhos. Mas há um problema. Entre vocês e essa porta existe uma criatura sombria, sussurrando constantemente no ouvido de vocês: você não é capaz. E se der errado? Melhor não arriscar. Esta criatura tem um nome. Ela se chama medo. Mas e se eu dissesse que essa criatura não é seu inimigo? E se eu revelasse que ela pode ser transformada no seu maior aliado? Hoje vamos descobrir como Napoleon Hill, em sua obra revolucionária Mais Esperto que o Diabo, nos ensinou a transformar nosso maior adversário em nosso mais poderoso combustível para o sucesso. Se você quer descobrir como os grandes vencedores usam o medo como trampolim para a grandeza, fique comigo até o final. E não esqueça de dar like neste vídeo e ativar as notificações, porque o que você vai aprender hoje pode mudar sua vida para sempre. O medo nada mais é do que um estado mental, e estados mentais são passíveis de controle e direcionamento. Napoleon Hill. Em Mais Esperto que o Diabo, Hill nos apresenta uma conversa fascinante com a própria personificação do mal. E sabe qual é a arma mais poderosa do diabo? Não é a tentação, não é a raiva, é o medo. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Hill descobriu que o medo, quando compreendido e canalizado corretamente, se torna a força motriz mais poderosa para o crescimento humano. É como o fogo. Pode queimar sua casa ou pode aquecer sua família. A diferença está no controle. A própria Bíblia nos ensina isso em 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio mental. Notem que o versículo não diz que Deus removeu o medo da nossa experiência humana. Ele nos deu as ferramentas para transformá-lo em poder. Vocês já repararam que todas as suas maiores conquistas vieram depois de você enfrentar um medo? O primeiro emprego que conseguiram? Tiveram medo da entrevista. O relacionamento mais significativo? Tiveram medo de se declarar. O negócio que deu certo? Tiveram medo de investir. O medo é o guardião dos seus sonhos. Ele só aparece quando vocês estão prestes a crescer. Quando Napoleon Hill estava escrevendo Pense e Enriqueça, ele não era um homem cercado de riquezas ou reconhecimento. Pelo contrário, enfrentava anos de pobreza extrema. Muitas vezes, não tinha certeza de como colocaria comida na mesa ou como sustentaria a própria família. Ele carregava consigo um peso constante: o medo de falhar, o medo de ser ridicularizado, o medo de nunca ver seus sonhos se tornarem realidade. Mas foi exatamente esse medo que o impulsionou. Em vez de deixá-lo paralisado, Hill transformou esse sentimento em combustível. Ele mergulhou ainda mais fundo em suas pesquisas, dedicou-se a estudar os maiores líderes e empreendedores da época, buscando entender o que separava aqueles que alcançavam grandes conquistas daqueles que viviam na mediocridade. Esse processo não foi rápido nem fácil. Ele enfrentou dúvidas, críticas e até momentos em que pensou em desistir. No entanto, cada desafio serviu como um teste de caráter, fortalecendo sua determinação. No fim, foi o medo da mediocridade que moldou sua grandeza. Esse mesmo medo o forçou a buscar respostas profundas e a criar princípios que, décadas depois, continuam transformando vidas. Hill provou que o medo pode ser o início da coragem e que, quando usado da maneira certa, pode ser a força que nos leva a conquistar nossos maiores sonhos. Hill identificou 6 medos básicos que controlam 98% da humanidade. Mas aqui está a parte interessante. Quando você conhece o inimigo, ele perde o poder sobre você. 1. Medo da pobreza. A pobreza é uma doença mental, disse Hill. Mas não estamos falando apenas de dinheiro. Estamos falando da mentalidade de escassez. Filipenses 4:19 nos lembra: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
Como usar o medo da pobreza a seu favor. Transforme-o em fome de abundância. Quando o medo da pobreza aparecer, use-o como combustível para desenvolver novas habilidades, criar múltiplas fontes de renda, investir em seu crescimento pessoal. 2. Medo da morte. Este não é apenas sobre morrer fisicamente. É o medo de que sua vida não tenha significado. Quantas pessoas morrem aos 25 anos e são enterradas aos 75? Elas param de crescer, de sonhar, de viver verdadeiramente. Use o medo da morte para criar urgência. Eclesiastes 3:1 diz: há tempo para tudo e momento certo para cada coisa debaixo do céu. Seu tempo é limitado. Use essa consciência para priorizar o que realmente importa. Viver com propósito. Deixar um legado. 3. Medo de ficar velho. Esse medo está ligado a não querer perder a vitalidade, a relevância, a capacidade. A idade é uma questão mental. Se vocês não se importam, não importa. Napoleon Hill. Use este medo para cuidar melhor da saúde física e mental. Nunca parar de aprender. Construir relacionamentos significativos. Desenvolver sabedoria que só vem com experiência. 4. Medo da perda de amor. O terror do abandono, da rejeição, da solidão. 1 João 4:18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Transforme este medo em motivação para se tornar uma pessoa melhor. Capacidade de amar incondicionalmente. Força para estabelecer limites saudáveis. 5. Medo da crítica. O terror de ser julgado, ridicularizado, rejeitado socialmente. Mateus 10:28 nos ensina: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Use o medo da crítica para desenvolver convicções sólidas. Parar de viver para agradar outros. Inovar e ousar. 6. Medo da doença. O terror da dor, da incapacidade, do sofrimento físico. Transforme em cuidado preventivo com a saúde. Hábitos saudáveis. Fortalecimento mental e espiritual. Valorização da vida. Agora que conhecem os 6 medos, quero revelar a estratégia mais poderosa que Hill descobriu para transformar cada um deles em combustível para o sucesso. Hill descobriu que existe uma diferença fundamental entre duas palavras que parecem sinônimas: medo e preocupação. O medo é energia pura. A preocupação é energia desperdiçada. Imaginem um rio caudaloso. Se vocês simplesmente deixarem ele correr sem direção, ele pode causar enchentes e destruição. Mas se construírem uma represa e canalizarem essa força, ela pode gerar energia para iluminar uma cidade inteira. O medo é esse rio. A maioria das pessoas deixa ele causar enchentes em suas vidas. Os vencedores constroem represas. A fórmula de 4 passos para vencer o medo. Passo 1. Reconhecimento sem resistência. Aquilo que você resiste, persiste. Carl Jung. Pare de lutar contra o medo. Reconheça sua presença. Olá, medo, vejo que você chegou. O que está tentando me proteger? Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Davi não disse que não havia vale. Não disse que não havia sombra. Ele reconheceu a realidade e escolheu não ser controlado por ela. Passo 2. Investigação profunda. Faça 3 perguntas poderosas. Este medo está baseado em fatos ou fantasias? Qual é a pior coisa que realmente pode acontecer? Se o pior acontecer, como eu posso lidar com isso? Hill descobriu que 92% dos nossos medos nunca se materializam. E os 8% que se materializam raramente são tão devastadores quanto imaginávamos. Passo 3. Transformação em ação. Este é o segredo dos segredos. Transforme cada medo em uma lista de ações específicas. Medo de começar um negócio se transforma em estudar o mercado por 30 dias, conversar com 10 empresários de sucesso, fazer um curso de empreendedorismo, criar um plano de negócios detalhado, começar como projeto paralelo. Passo 4. Ação imediata. A ação cura o medo, assim como a inação o alimenta. Napoleon Hill. Não espere o medo passar para agir. Haja apesar do medo. Cada ação que vocês tomam na presença do medo
diminui o poder dele sobre vocês. Hebreus 11:1 nos diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse versículo tem atravessado gerações, porque descreve a essência da vida humana: viver pela fé, mesmo quando não temos garantias visíveis. Mas Napoleon Hill fez uma descoberta surpreendente. A fé não é a ausência do medo. Muitas pessoas acreditam que para agir com fé é preciso primeiro eliminar todo medo. Hill percebeu que isso não é verdade. A fé é a ação na presença do medo. Ou seja, o medo não precisa desaparecer para você avançar. Você só precisa aprender a andar mesmo com as pernas tremendo, a decidir mesmo com a voz falhando, a se levantar mesmo com o coração acelerado. Quando Moisés conduzia o povo de Israel para fora da escravidão no Egito, eles se depararam com um cenário impossível. À frente, o Mar Vermelho, profundo e intransponível. Atrás, o exército de Faraó pronto para destruí-los. O medo era natural. O povo reclamava, chorava, queria voltar atrás. Mas Moisés, guiado por Deus, não removeu o medo do povo. Ele apenas disse: não tenham medo, permaneçam firmes e vocês verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Êxodo 14:13. E então ele agiu. Ergueu seu cajado sobre as águas. Deus abriu o mar, e eles atravessaram em terra seca. O mar só se abriu depois que Moisés agiu na presença do medo. Se ele tivesse esperado o momento em que todos se sentissem prontos e confiantes, eles teriam sido destruídos ali mesmo. Esse mesmo princípio se aplica à nossa vida hoje. Quantas vezes você já se viu diante de um mar vermelho? Um diagnóstico médico assustador, uma dívida que parece impossível de pagar, um relacionamento quebrado, um sonho que parece grande demais, e atrás de você, um exército de Faraó te pressionando, a opinião dos outros, a dúvida, a ansiedade, o medo de falhar. É exatamente nesses momentos que a verdadeira fé é revelada. Não é quando você se sente seguro, mas quando, mesmo tremendo, dá um passo adiante confiando que Deus vai agir. O que Napoleon Hill descobriu. Hill estudou durante 25 anos os homens e mulheres mais bem-sucedidos do mundo. Ele descobriu algo que ele chamou de lei da transmutação. Segundo essa lei, toda energia pode ser transformada. O medo, por exemplo, não precisa ser algo destrutivo. Ele pode ser transmutado em outras forças poderosas que te impulsionam para a frente. Veja como isso funciona na prática. Medo em coragem. Imagine uma mãe que, diante de um perigo para seu filho, age sem pensar duas vezes. O medo que poderia paralisá-la se torna a coragem que a faz proteger quem ela ama. Medo em determinação. Pense em alguém que perdeu tudo em um negócio, mas decide recomeçar com ainda mais força. O medo da miséria se transforma em uma determinação inabalável para nunca mais passar pela mesma situação. Medo em criatividade. Durante a pandemia, muitos empreendedores viram seus negócios à beira da falência. Esse medo os levou a buscar soluções inovadoras, criar novos produtos, se reinventar, e por causa disso, prosperaram. Medo em liderança. Um bombeiro, um médico em uma emergência, ou até mesmo um pai de família em crise financeira, eles também sentem medo, mas usam esse medo como combustível para proteger e guiar outras pessoas. Hill dizia que o medo é energia crua. Se você apenas o alimenta, ele te destrói. Mas se você o direciona com sabedoria, ele se torna uma força criadora. Você no seu dia a dia, quando decide confiar em Deus, dar um passo na direção do seu sonho, mesmo sem ver todo o caminho. Esse simples ato de fé pode mudar o rumo da sua vida. Jesus disse em Mateus 17:20, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Isso não significa que você não sentirá medo. Significa que mesmo com medo você age, fala, ora e acredita. A fé não elimina o medo, ela o transforma. Assim como Deus transformou águas em terra firme, Ele pode transformar o seu medo em milagres visíveis. Então, diante do seu mar vermelho, lembre-se, o medo é natural.
A dúvida vai aparecer, mas a sua parte é dar o passo. E quando você fizer isso, Deus fará o impossível. Hoje nós mergulhamos em um entendimento profundo. O medo não é nosso inimigo. Ele não está aqui apenas para nos paralisar ou destruir nossos sonhos. Na verdade, ele é como o porteiro do Palácio da Grandeza, testando se temos coragem suficiente para atravessar a porta e conquistar aquilo que desejamos. Pense sobre isso. Cada vez que você sente medo diante de uma decisão importante, não significa que deve parar. Significa que está diante de algo que pode transformar sua vida. O medo está ali para perguntar: você realmente quer isso? Você está disposto a lutar por isso? Está pronto para enfrentar a dor, o desconforto e a incerteza que vem antes da vitória? Napoleon Hill, no livro Mais Esperto que o Diabo, revelou uma das maiores verdades sobre a vida. A diferença entre os 2% que vencem e os 98% que apenas existem não está na inteligência, nem na sorte, nem no talento. Está na forma como eles lidam com o medo. Os 98% deixam que o medo os controle. Eles ficam paralisados, esperando o momento perfeito que nunca chega. Já os 2%, aqueles que criam impérios, alcançam sonhos, transformam o mundo, não eliminaram o medo, eles o transformaram em combustível. E aqui está o que poucos entendem. O medo é pura energia emocional. Você pode desperdiçá-lo, permitindo que ele te destrua através da ansiedade, da procrastinação e da dúvida. Ou pode redirecioná-lo, usando essa mesma energia para agir com coragem, determinação e foco. O desafio dos 30 dias. Hoje eu quero propor algo poderoso. Algo que pode mudar radicalmente o rumo da sua vida. Não é apenas um exercício mental. É um desafio prático que vai exigir comprometimento, coragem e disciplina. Pelos próximos 30 dias você fará o seguinte. 1. Identifique um medo que está te impedindo de crescer. Pare e seja honesto consigo mesmo. Pode ser medo de fracassar em um negócio, medo de se expor nas redes sociais, medo de perder alguém que você ama, medo de não ser bom o suficiente, medo de mudanças. Não tente enfrentar todos de uma vez. Escolha aquele que mais está te bloqueando neste momento da sua vida. Conhecer o inimigo é o primeiro passo para vencê-lo. 2. Aplique a fórmula de 4 passos que você aprendeu hoje. A fórmula que Napoleon Hill defendia funciona assim. Passo 1. Reconheça o medo. Nomeie-o, fale em voz alta. Tire-o da escuridão da mente. O que é nomeado perde parte do poder sobre você. Passo 2. Questione a origem. Pergunte-se: esse medo é real ou é apenas uma história que eu estou contando para mim mesmo? Muitas vezes, o medo não tem base na realidade, mas sim em experiências passadas ou em crenças limitantes. Passo 3. Transmute o medo em ação. Pegue essa energia emocional e canalize-a. Se está com medo de gravar um vídeo, por exemplo, use essa energia para preparar um roteiro incrível e clicar no botão publicar. Passo 4. Declare a sua fé. Fé e medo não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Ore e declare em voz alta, afirme: eu sou maior do que esse medo. Deus está comigo e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. 3. Tome uma ação específica todos os dias, mesmo com o medo presente. Aqui está a chave. Não espere se sentir pronto. Haja mesmo com as pernas tremendo, mesmo com a voz falhando, mesmo com o coração acelerado. Se o medo for de falar em público, grave um vídeo curto hoje, outro amanhã, e publique mesmo que ele não esteja perfeito. Se o medo for de vender, faça pelo menos uma ligação ou abordagem por dia. Se for medo de rejeição, tenha uma conversa difícil que você tem evitado. Com o tempo, você vai perceber que o medo diminui na mesma proporção em que você cresce. 4. Documente a sua jornada. Todos os dias, reserve 5 minutos para escrever sobre o que fez, como se sentiu, quais desafios enfrentou e quais vitórias conquistou. Isso tem 2 efeitos poderosos. Faz você perceber o quanto está evoluindo. Cria um registro que pode inspirar outras pessoas no futuro. Imagine olhar para trás daqui a um mês e ver como você se transformou.
não apenas nos resultados externos, mas principalmente na versão fortalecida de si mesmo que você se tornou. Lembre-se de que, na Bíblia, toda grande vitória começou com um ato de fé diante do medo. Moisés ergueu o cajado diante do Mar Vermelho. Davi correu em direção a Golias com uma simples pedra. Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, mesmo temendo afundar. Deus não espera que você seja perfeito ou destemido. Ele só espera que você haja, confiando que Ele abrirá o caminho. Então, pelos próximos 30 dias, escolha lutar contra esse medo. Transforme-o em combustível. Haja todos os dias e documente a sua jornada. Daqui a um mês, você não será apenas uma pessoa com menos medo. Você será alguém completamente diferente, mais forte, mais confiante, mais próximo do propósito que Deus tem para a sua vida. O medo pode estar batendo à sua porta hoje, mas a decisão de deixá-lo te dominar ou de transformá-lo em coragem é só sua. Você aceita esse desafio? Em Josué 1:9 está escrito: Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pare por um instante e reflita sobre essas palavras. Deus não está apenas nos dando um conselho. Ele está nos dando uma ordem, uma convocação para vivermos acima do medo, acima da dúvida, acima da insegurança que tenta nos paralisar todos os dias. Você não nasceu para viver uma vida pequena, limitada, dominada pelo medo. Você nasceu para a grandeza. E é justamente por isso que o medo aparece. Ele se apresenta como um guardião, testando a sua determinação antes de permitir que você alcance o próximo nível da sua vida. O medo não está aí para te destruir, mas para revelar o tamanho da sua coragem. E acredite, coragem não é a ausência do medo. Coragem é agir apesar dele. Transforme esse medo em combustível. Use-o como sinal de que você está prestes a crescer, de que está caminhando na direção certa. Porque sempre que você estiver prestes a romper, o medo vai gritar mais alto. E é nessa hora que você deve se lembrar: Deus está com você por onde você andar. Hoje eu quero que você faça um compromisso consigo mesmo. Que você decida não recuar diante do medo. Que você escolha acreditar, agir e avançar, mesmo que ainda não veja todo o caminho. Assim como Josué, que entrou na terra prometida, mesmo diante de desafios gigantes, você também pode conquistar a sua promessa, mas precisa dar o primeiro passo. Então escreva agora nos comentários uma declaração de fé e coragem de quem já está vencendo seus medos. Sou abençoado e nada me faltará. Vamos encher esse vídeo com palavras de vitória e de poder, mostrando que somos uma geração que não se curva diante do medo. Se você chegou até aqui, eu quero agradecer por me acompanhar nessa jornada. Que Deus te abençoe abundantemente, que fortaleça a sua mente e o seu espírito, e que você nunca jamais desista de você mesmo. Continue crescendo, continue sonhando. E lembre-se, o seu futuro não pertence ao medo, ele pertence à sua fé.